Vamos começar a nossa segunda aula sobre a Era Vargas aqui no Brasil, um período muito importante que fala demais sobre a história da política do nosso país e que a gente já começou a falar sobre ele numa aula passada. Nós vimos como Getúlio Vargas chegou no poder dando um golpe de Estado aí, com a ajuda de uma coligação, de ideais, uma coligação de partidos que defendiam ideais diferentes da política que vinha sendo defendido no Brasil, que era chamada República ali do Café com Leite, e toda aquela ideia de coronelismo e a forma indireta da escolha do presidente. Falamos sobre todas as associações, as organizações, as coligações que surgiram, isso até 1929, quando acontece o golpe e Getúlio Vargas chega no poder. E essa aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre como é dividido já o período do governo de Getúlio Vargas. Vale lembrar que a gente está falando agora do primeiro governo de Vargas, que dura 15 anos, vai de 1930 até 1945, mas existe um retorno de Vargas à presidência, e isso a gente só vai ver posteriormente, bem lá para frente. A primeira parte do governo de Vargas é conhecida como o governo provisório, vai de 1930 até 1934. A segunda parte do governo de Vargas, a segunda era Vargas, é chamada de governo constitucional e vai de 1934 a 1937. E o Estado Novo, a terceira parte do governo de Getúlio Vargas, vai de 1937 até 1945, E assim vamos estudar agora, parte por parte, cada uma dessas etapas do governo de Getúlio Vargas, e a gente vai entender o que cada uma tem de mais importante. Primeiro vamos falar do período aí chamado de governo provisório. Como eu falei para vocês, vai de 1930 a 1934, e a ideia inicial do governo provisório, já abordei isso no vídeo passado, era organizar o cenário da política, a organização da política pública brasileira, a organização da administração pública brasileira e o próprio povo para uma mudança total no que seria a forma de se administrar o Brasil. Vale lembrar que todos esses políticos que aderiram a essa união, que levaram Getúlio Vargas ao poder, eles eram contra, eles achavam que tinha saturado a forma com que aconteciam as eleições e as escolhas dos representantes públicos e a forma com que o Brasil vinha sendo administrado. Então, eles propunham, eles tinham uma proposta de fazer uma modificação total. Para haver uma modificação total, as pessoas precisavam primeiro entender de política e deveria acontecer uma reforma total, tanto na forma que a política já vinha acontecendo, quanto na forma de pensar da população brasileira com relação à política. Em 1930, assim que Getúlio Vargas assume o poder, ele precisa, para garantir que esse seu poder ia ser mantido, que ele ia poder colocar suas ideias para frente, ele precisou tomar algumas decisões. A primeira dessas decisões, e isso aí vai causar um impacto positivo em algumas regiões, mas muito negativo em outras, e a gente vai ver por quê. A primeira dessas decisões foi retirar todos os governadores. A forma de eleição dos governadores estava totalmente associada ao tipo antigo de eleição, a República do Café com Leite. E esses governadores, obviamente, a maioria deles defenderia a visão política anterior, que ainda era colocada como a visão política atual para o Brasil. Então, ele vai apontar, ele vai indicar pessoas que vão ser chefes de Estado, eles vão estar ali para organizar, para ver como é que está a política de administração do Estado, de cada Estado. Na maioria dos estados, inclusive, foram chefes políticos, então a gente tem aqui já uma ideia do que seria uma ditadura militar, Afinal de contas, quem assumiria o poder seriam militares na maioria dos estados, como eu falei, e não era eleito pelo povo, foi indicado pelo próprio Getúlio Vargas e pelo partido, pelo grupo que estava apoiando Getúlio Vargas. E isso começou a não ser tão bem aceito em algumas regiões. Uma dessas regiões, principalmente, acho que a principal, pelo contexto histórico que nós vamos ver, é São Paulo. O que vai acontecer? A população de algumas regiões ela vai começar a ficar muito insatisfeita, porque isso fere, obviamente, a Constituição em vigência do país, que era a Constituição de 1891 ainda, que não tinha sido revista,
Mas, segundo essa Constituição, os governadores eram colocados lá pelo voto do povo, era o povo que elegia, mesmo que a gente saiba aí, pelo que a gente viu, que não era assim que funcionava de forma tão clara, né? Mas em alguns estados as pessoas estavam contentes, afinal de contas, a população paulista ia estar contra o modelo de administração antiga, afinal de contas, São Paulo era o centro da administração, né? Então foi colocado muito em discussão isso, né? Essa ideia de Getúlio Vargas e de seu novo grupo, a nova forma de administrar o país, não seguir a Constituição, e as pessoas começaram a exigir, né, que ele seguisse a Constituição. Afinal de contas, era um direito da população, é um direito da população até hoje, que a Constituição seja seguida. Isso vai provocar aí algumas revoltas na rua, e essas revoltas elas começam pequenas, porém elas tomam uma proporção muito grande, e logicamente isso vai virar aí a Revolução Constitucionalista. Recentemente uma novela, né, uma obra brasileira abordou essa Constituição. Essa Constituição do povo vai para as ruas exigindo que o presidente, né, ou pelo menos quem estava assumindo a presidência de forma provisória, levasse em consideração o que a Constituição dizia. Então eles exigiam, já que a Constituição de 1891, erro total agora, né, de pronúncia, de 1891, não estava sendo levada a sério, que se fizesse uma nova Constituição. Porque o que aconteceu? Foi praticamente rasgada, né, entrou em desuso a Constituição anterior, de 1891, porém uma nova Constituição não foi escrita. Então praticamente o Brasil estava sendo organizado, estava sendo administrado sem leis, sem Constituição em vigência. Então as pessoas foram para as ruas em São Paulo e exigiram que uma nova Constituição fosse feita, né? Isso vai acontecer em 1932, desculpa, isso vai acontecer em 1932 e é conhecida aí como a Revolução Constitucionalista de 1932. Falei que uma novela recentemente abordou isso. A novela era a Éramos Seis. Inclusive, vocês ainda vão achar vídeos sobre isso na internet. Vocês podem achar, inclusive, reportagens, né? Alguns sites falaram sobre isso recentemente, quando a novela levou ao ar a discussão. Eu acho isso bem interessante. Já falei para vocês aqui, quando existe uma produção que fala justamente sobre processos que nós estamos estudando. Para tentar acalmar os ânimos do povo, para tentar acabar, né, com todo esse fervor que estava acontecendo nas ruas, criada uma assembleia às pressas para se criar uma nova Constituição. E é aqui que entra todos aqueles ideais que a gente apontou no vídeo passado, onde diz que claramente o governo de Getúlio Vargas foi um governo populista e se pensou em leis que chegasse, né, que facilitasse a vida de classes até então não pensadas na nossa sociedade brasileira. Vamos falar agora sobre a nova Constituição de 1932 e o passo que isso dá para a história do Brasil. Como eu já falei, a nova Constituição ela foi promulgada em 1934 e ela trazia um novo cenário social e político para o Brasil. Primeiro, o voto feminino pela primeira vez na história do nosso país foi legalizado. E o voto secreto, que era uma das grandes características do antigo sistema de eleição. Não ter esse voto secreto era uma característica, o voto secreto ele foi instaurado. Então, a partir de 1934, essa ideia que nós temos hoje como algo que é tão nosso, né, um direito que é tão claramente nosso na eleição, que é poder votar secretamente e não sermos obrigados a dizer em quem nós votamos, isso nasce no governo de Getúlio Vargas. Um outro ganho muito grande para a população mais pobre, mais desassistida do Brasil, vamos dizer assim, são que as leis trabalhistas são implementadas. E é criado também o Tribunal do Trabalho. Então, os trabalhadores, essa classe, né, que tem tantas dificuldades no Brasil, ganham agora pela primeira vez direitos vistos como lei. Então, a instituição de uma carga horária estabelecida aí como 44 horas semanais de trabalho, o direito a uma folga por semana, folga remunerada, eu falo direito a férias remuneradas, o direito a alguns afastamentos, dependendo ali da situação. Tudo isso foi garantido nessas novas leis que foram colocadas por Getúlio Vargas. Fora isso, a manutenção do poder, da divisão dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, foi colocado. O Brasil foi tido, então, aí agora declaradamente como uma república. E o voto seria, né, todos os representantes em todas as instâncias seriam feitos pelo povo. Porém, vale lembrar
que mesmo com essa Constituição sendo aprovada, Getúlio Vargas foi eleito como presidente, né, e a sua presidência, uma presidência de 4 anos, iria até 1938, mas ele foi eleito pela Câmara Legislativa, ele não foi eleito pelo povo, né, ele foi eleito por voto indireto. Mas essa lei agora, a nova Constituição trazia agora dizendo que o presidente seria eleito como voto direto, voto do povo. Com todos esses ganhos agora na nova Constituição brasileira, um novo cenário se desenhava agora e começavam a nascer os partidos políticos, né? O povo, grande parte do povo que vinha contra o governo de Getúlio, começa a abraçar Getúlio, né? Esse governo que pensou no povo, pensou nos direitos das pessoas, das classes mais desassistidas, historicamente, na sociedade brasileira. Porém, começam a nascer agora as coligações, começam a nascer os partidos. E isso faz com que a história política do Brasil entre por um caminho até então desconhecido. Né? Um caminho que o brasileiro ainda não conhecia, que para nós é um caminho normal já. Né? Essa disputa política, os ideais sendo defendidos por grupos com visões totalmente diferentes. Isso no Brasil não existia. Vai começar a existir. Porém, também isso vai trazer bastante problema para o cenário político brasileiro, principalmente para o presidente Getúlio Vargas. A gente ainda não estudou sobre movimentos nazistas, fascistas, movimentos totalitários que tinham ali crescido e tomado conta de uma parte da Europa, né? Depois daquela grande depressão do final da década de 20 e o início da década de 30. Inclusive, estamos falando justamente desse período aqui no Brasil, né? Vamos chamar a atenção aqui. A gente já viu que lá nos Estados Unidos, em 29, teve a quebra da Bolsa. Ao mesmo tempo em que estava acontecendo a quebra da Bolsa e toda aquela crise econômica que se generalizou, o Brasil estava... Getúlio Vargas estava dando o golpe dele aqui, assumindo a presidência. Estamos agora em 1934, né? 1934/1935. Os Estados Unidos estão começando a se reerguer nessa fase. Porém, quando aconteceu a quebra da Bolsa, aqui no Brasil a gente já viu o que aconteceu, mas lá na Europa, esses movimentos nazistas, fascistas, totalitários, eles começaram a ganhar uma força muito grande. Porque foi uma forma das pessoas se defenderem de toda a crise econômica. Aqui no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil, nessa época, surgiu a AIB. E agora, né, que os partidos poderiam livremente ser criados e as ideias poderiam ser defendidas publicamente, a AIB ela começa a ganhar uma expressão ainda maior, né? É um partido que tem um ideal nazi-fascista, né? Grupos conservadores no Brasil começaram a seguir essa ideia. A gente vale lembrar aí que os grupos conservadores geralmente são os grupos que detêm a produção econômica. E a AIB, só para a gente ter uma ideia, liderada por Plínio Salgado, a sigla significa Ação Integralista Brasileira. Ela defendia esses ideais fascistas aqui no Brasil. A gente não vou entrar em características dos ideais fascistas, mas, por exemplo, o que um ideal fascista, não chegou a ter um ideal nazista tão claro aqui, mas o que esse grupo defendia era que, como é que eu posso dizer para vocês? Eles defendiam a ideia de um Estado totalitário e corporativo. Essa ideia de um Estado totalitário tira totalmente do povo o direito de reclamar publicamente, o direito de escolher seus representantes, o direito de ajudar a tomar as decisões econômicas do país. Essas decisões todas seriam colocadas na mão das pessoas que produziam a economia. Então, mais uma vez, o povo ia dar um passo para trás e não ia ter direitos políticos. Vocês vão entender melhor como funcionavam os ideais, o pensamento dos grupos nazistas e fascistas quando a gente estudar regimes totalitários, mas entendam de uma forma resumida que esses grupos, esses movimentos aí, eles tiram do povo o direito de ter voz, né, em todos os problemas sociais, de todas as formas. Um líder só, né, assumiria todos os poderes e os seus ideais, as ideias que ele achasse que seriam melhores para o grupo, seriam seguidas. A gente tem vários exemplos disso acontecendo na Europa, como eu já falei. Né? A gente tem a própria União Soviética, que entra no regime totalitário. A gente tem a Hitler, talvez como a figura mais conhecida, liderando o nazismo, entre outros que a gente vai estudar individualmente na sequência desse conteúdo aqui, inclusive, já é o próximo conteúdo, depois de Era Vargas. Mas ainda continuando falando de Brasil, em contrapartida, as camadas populares elas continuavam, né, em busca de melhorias para o seu trabalho. E isso vai refletir aí na criação de um novo partido.
Em 1935 é fundada a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. É o primeiro partido aí claramente de esquerda fundado no Brasil, e a ideia era justamente essa, né? Buscar os ideais das camadas mais desassistidas, tentar nivelar as diferenças sociais no Brasil. Só que a fundação da AIB de um lado com os conservadores e da ANL como um partido de esquerda do outro lado, vai gerar aí todo um conflito. E essa ideia aí dos países comunistas, né, dos ideais comunistas trazidos para o Brasil de uma forma terrorista, surge aqui, né, para poluir talvez o pensamento de algumas pessoas, mas surge como um fantasma. Então, uma sensação de medo se espalha por toda a sociedade brasileira com essas ideias aí do que seria o comunismo. Vamos parar por aqui a aula de hoje, porque todo esse clima de tensão política, né, essa disputa aí entre ideias conservadoras, ideias de esquerda, partidos partidos que têm ideias totalitárias e partidos que têm ideias libertadoras, tudo isso vai entrar em conflito e o Brasil vai virar uma zona. Lembrando que o mundo está começando a configurar aí os primeiros passos do que vai se tornar a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial estoura justamente no ano em que acaba o governo Vargas, e tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Outros personagens muito importantes, como Olga Benário, né, que tem uma importância absurda para a história da política desse país. Tem um filme, Olga, inclusive, que conta a história dessa mulher e de como é esse embate aí, como é essa relação entre ela e Getúlio Vargas. Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo, que vai falar somente sobre os conflitos políticos e o Estado Novo, né? A gente já falou aqui a base do que foi as duas primeiras fases do governo de Getúlio Vargas. Falta só a gente falar sobre o Estado Novo, sendo que o Estado Novo ele é todo cercado dessas inconstâncias, desses conflitos políticos, e a gente precisa ver tudo isso num vídeo só, para não ficar com as ideias aí separadas. Certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima semana. Lembrando, vou deixar as páginas para vocês estudarem aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo. Estudem e até mais. Até a próxima aula.